e hoje eu vou falar sobre o elemento unificador da Páscoa. Fiquei até com vontade de celebrar a ceia fora de ordem, isso é, fora do costume, porque hoje eu vou falar o tempo todo de Páscoa e da relação com a ceia do Senhor. Mas ainda que a gente não celebre hoje, vai ser uma boa reflexão para a gente lembrar de como nós devemos celebrar a ceia em todos os momentos que o fizermos. Então nós vamos ler o texto, depois eu vou pedir para as crianças desenharem, e depois a gente começa a nossa exposição, tá? Vou pedir para você acompanhar, eu vou ler o capítulo inteiro, eu sei que é um pouco longo o texto, mas é importante você entender toda a trajetória dessa porção da história de Ezequias. 2 Crônicas 30, todo o capítulo e depois o primeiro verso do 31, diz assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor, em Jerusalém, e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. O rei, seus oficiais e toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês. Não tinha sido possível celebrá-la na data prescrita, pois não havia número suficiente de sacerdotes consagrados, e o povo não estava reunido em Jerusalém. A ideia pareceu boa tanto ao rei quanto a toda a assembleia. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo a Jerusalém para celebrar a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito. Por ordem do rei, mensageiros percorreram Israel e Judá com cartas assinadas pelo rei e pelos seus oficiais, com a seguinte mensagem: Israelitas, voltem para o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para vocês que restaram e escaparam das mãos dos reis da Síria. Não sejam como seus pais e seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, de maneira que ele os deixou em ruínas, conforme vocês veem. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados. Submetam-se ao Senhor. Venham ao santuário que ele consagrou para sempre. Sirvam ao Senhor, o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês. Se vocês voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos e os seus filhos, terão misericórdia deles. E eles voltarão a esta terra, pois o Senhor, o seu Deus, é bondoso e compassivo. Ele não os rejeitará, se vocês se voltarem para ele. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e em Manassés, e até em Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. No entanto, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon humilharam-se e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem o que o rei e os seus oficiais haviam ordenado, conforme a palavra do Senhor. Uma imensa multidão reuniu-se em Jerusalém no segundo mês, para celebrar a festa dos pães sem fermento. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém e se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Abateram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, envergonhados, consagraram-se e trouxeram holocaustos ao templo do Senhor. E assumiram seus postos conforme prescrito na lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhes entregaram. Visto que muitos da multidão não se haviam consagrado, os levitas tiveram que matar cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam cerimonialmente puros, e que por isso não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor. Embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não se tivessem purificado, assim mesmo comeram a Páscoa, contrariando o que estava escrito. Mas Ezequias orou por eles, dizendo: Queira o Senhor, que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro de acordo com as regras do santuário. E o Senhor ouviu a oração de Ezequias e não castigou o povo. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Diariamente os levitas e os sacerdotes cantavam louvores ao Senhor, ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Ezequias dirigiu palavras animadoras a todos os levitas que mostraram boa disposição para com o serviço do Senhor. Durante os 7 dias eles comeram suas porções das ofertas, apresentaram sacrifícios de comunhão e louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E toda a assembleia decidiu prolongar a festa por mais 7 dias e a celebraram com alegria. Ezequias, rei de Judá, forneceu 1000 novilhos e 7.000 ovelhas e bodes para a assembleia. E os líderes 1000 novilhos e 10.000 ovelhas e bodes. Muitos sacerdotes se consagraram e toda a assembleia de Judá se regozijava com os sacerdotes, com os levitas e com todos os que se haviam reunido, vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Israel e em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo assim na cidade. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu. A oração deles chegou aos céus, sua santa habitação.
Quando a festa acabou, os israelitas saíram pela cidade de Judá e despedaçaram as pedras sagradas e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim, e em Efraim e Manassés. Depois de destruírem tudo, voltaram para suas cidades, cada um para a sua propriedade. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Eu citei versos diferentes do Antigo Testamento que mostram a importância de rememorar os feitos redentores de Deus no decorrer da história de Israel, né? Isso não significa, atenção, quando Deus fala assim, quando o profeta fala, quero trazer a memória que me dá esperança, essas pedras são para vocês lembrarem do que Deus fez, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não é que o que Deus faz assim apaga da nossa memória, como se fosse amnésia, no sentido clínico da palavra. Mas quando a Bíblia fala isso, é porque Deus sabe que às vezes esses atos redentores não são mais fonte de encorajamento e conforto. De que elas precisam ser trazidas à memória porque elas perderam a força de encorajar você e de confortar você. Eu sinto que a mesma coisa, eu creio que isso é verdade, acontece com a cruz. A cruz é o símbolo do cristianismo. Nós falamos disso, entendemos isso. Mas frequentemente nós perdemos de vista o impacto que ela deve ter no nosso dia a dia. Nós sabemos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. A gente sabe que ela é o símbolo da salvação. Mas eu vou dar alguns exemplos de como às vezes a gente perde de vista a força que a cruz nos devia dar na nossa caminhada. Às vezes a gente luta demais contra a culpa. E quando a culpa é pesada demais, é sinal de que nós nos esquecemos de que justificados mediante a fé, temos paz com Deus, mas a gente se esquece disso. Quando a culpa é pesada demais, a gente se esquece disso. Quando a gente se desanima na luta contra o pecado, está lutando contra o pecado e parece que a gente perde mais frequentemente do que a gente gostaria. É sinal de que nós temos nos esquecido de que Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Quando a gente quer acertar as contas com alguém que nos ofendeu, diz, não pode ficar assim, não pode, ele tem que aprender, né? Às vezes a gente reage dessa forma, nós nos esquecemos daquele que quando ultrajado, não revidava com o ultraje, diz o apóstolo Pedro. Quando a gente exige que as pessoas nos deem o devido valor, o que você pensa? O que você pensa que você está falando? O que você acha que eu sou? Quando a gente age dessa forma, é sinal de que a gente se esqueceu de ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, se humilhando, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esses são alguns exemplos de erros, de falhas, de fraquezas que nós temos, que mostram que a cruz perde o valor que ela deveria ter na nossa vida. A gente sabe que a cruz é o símbolo da nossa salvação. A gente fala, o símbolo da minha fé é a cruz. Mas ela perde o impacto que ela deveria ter. Ela não é mais fonte de conforto, força e exemplo. É por isso que a gente precisa celebrar a ceia regularmente. Porque ela tem que ser feita em memória dele. Deus sabe que você e eu perdemos muito facilmente o conforto, o consolo e o exemplo da cruz. Por isso que a gente celebra regularmente um sacrifício que traz à nossa memória o que nos pode dar esperança. Eu creio que o rei Ezequias fez algo parecido nos seus dias. Ele passou a celebrar, a resgatar o que tinha sido esquecido. A Páscoa, ela não era praticada corretamente há mais de 200 anos. Eu já contei essa história para vocês e eu quero repetir apenas para que vocês guardem, já que a gente fez uma pausa aí na nossa série. Então, lembrar que o que tinha acontecido depois que houve aquela divisão do reino, lembra? Reino de Israel, o reino do norte, entrou por um caminho idólatra, reino de Judá, tiveram alguns reis sãos, retos, mas alguns reis maus, e com isso, 2 séculos se passaram em que a divisão
do povo, marcou um povo completamente quebrado e festividades religiosas que não tinham mais o seu impacto. Eles celebravam ainda a festa. Não há indícios de que a Páscoa não era celebrada, só que ela tinha perdido o seu significado mais importante. Por isso que Ezequias resolve resgatar uma coisa que não causava mais o impacto que tinha, mas fazendo-o corretamente. Então, depois dele limpar o templo, depois dele preparar os sacerdotes, a gente viu isso quando nós falamos de 2 Crônicas 29, ele limpou o templo, ele preparou os sacerdotes, ele prestou o culto, aí ele resolve celebrar a festa mais marcante da história de Israel. Por quê? Porque celebrava a saída do Egito, o maior livramento que Deus havia feito em Israel até então. Então Ezequias precisava resgatar as características de uma Páscoa saudável para trazer de volta ao povo o impacto que a Páscoa devia ter. E eu gostaria de falar de algumas dessas características e aplicar essas características à nossa vida. Não que a gente não saiba delas, lembra bem, assim como você sabe que a cruz é o símbolo do cristianismo, você e eu nos esquecemos do impacto que ela deve ter. Então eu não vou falar de coisas que você não sabe, eu vou falar de coisas que você tem se esquecido. Tá? Como assim, pastor? Eu vou falar de coisas que já não causam mais o impacto que deveriam causar. Ou pelo menos, talvez em alguns de vocês tenham perdido o impacto que deveria ter. Então a primeira característica que eu gostaria de destacar é que Páscoa, por natureza, tem que ser uma festa de comunhão. Era uma evidência de comunhão. E aqui tem uma coisa muito importante nesse texto. Por quê? Porque a Páscoa nos dias de Ezequias vai fazer uma coisa que até então era pensada ser impossível, que era a reunião de alguns da tribo do norte com as tribos do sul. Ezequias resolve então promover uma Páscoa diferenciada. Originalmente a Páscoa era uma das 3 festividades nacionais que reunia boa parte do povo. Tem textos no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, que fala que tinham 3 festas: a Páscoa, festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, que deveria trazer todo homem representante da sua família para Jerusalém. Então, por mais que ele morasse no norte do país, tinha 3 dias no ano, 3 períodos no ano, que ele tinha que deixar a sua terra e trazer uma oferta ao Senhor, trazer um sacrifício ao Senhor, como forma de elemento aglutinador. Então as festas em Jerusalém eram um motivo de celebrar comunhão, celebrar unidade. O primeiro verso do nosso texto dá um resumo desse aspecto que eu estou falando. Boa parte do texto fala disso, mas o primeiro verso destaca isso. Olha para o primeiro verso, fala assim: Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés, convidando-os para virem ao templo do Senhor em Jerusalém e celebrarem a Páscoa do Senhor, o Deus de Israel. Você tem que lembrar, aqui um aspecto de história importante, que quando houve a divisão dos 2 reinos, Israel tramou uma coisa muito má. Eles criaram templos e sacerdotes e ídolos do norte para que ninguém tivesse que voltar para o sul. Então é por isso que Israel deixou o Senhor desde o início. Eles passaram a adorar postes idólatras, eles passaram a ter sacerdotes espúrios e passaram a adorar no lugar ilegítimo. Então Ezequias está num momento chave da história do Reino do Norte. Por quê? O Reino do Norte tinha acabado de ser destruído. E ele escreve para aqueles que permaneceram na terra, que não foram mortos ou não foram levados para outro lugar, cativos, diz assim: olha, vocês que ficaram, venham celebrar a Páscoa conosco. Venham aqui para o Reino do Sul celebrar a Páscoa conosco. Isso aqui é muito significativo, porque lembra uma coisa que eu disse antes de ler o texto. Essa história de crônicas inteira, inclusive de Ezequias, está sendo contada para pessoas que voltaram do cativeiro babilônico para recomeçar a nação. E quando eles fizeram isso, diz o livro de Esdras que eles tiveram muita dificuldade com quem ficou na terra. Muitos de Judá foram para a Babilônia. Na hora que eles foram libertos e voltaram para Israel, lá haviam alguns habitantes que já tinham práticas erradas, práticas sincretistas, misturadas. Coisas de Deus com coisas que não são de Deus. E aí, houve um certo conflito de convívio com estes. E os judeus que se julgavam mais puros, não queriam contato nenhum com estes que eram os samaritanos, que eram os sincretistas. Então imagina a lição da história de Ezequias,
quando escreve para um povo que está na terra, tendo dificuldade de conviver com os impuros. Então, ele está falando do impacto, da importância de agregar à mesma fé um povo outrora dividido. Essa era a grande lição para os que estavam voltando do cativeiro. Pois bem, aqui nós vemos esse esforço de Ezequias por convidar as pessoas para a Páscoa. O que ele faz? A Páscoa não foi celebrada no dia certo, ela foi celebrada um mês depois. Havia uma brecha na lei que permitia isso, porque a ideia era que se alguém não tivesse preparado para o dia certo, que fizesse um mês depois, porque era importante celebrar essa festa. Em outras palavras, mais do que legalismo, o espírito da lei era que, ainda que fosse retardada, ela não devia deixar de ser celebrada. Ainda que ela fosse atrasada, essa festa tinha que acontecer. E como é que ela tinha que acontecer? Ezequias chama o povo ao arrependimento. Ele fala assim, voltem ao Senhor. Ele escreve para o Reino do Norte e diz, voltem ao Senhor, deixem o pecado dos seus pais, voltem para cá, celebrem a Páscoa conosco. E ele usa muitos termos interessantes, como assim, voltem, se humilhem, orem. Vários versos que se comparam a um verso muito conhecido que você deve ter ouvido várias vezes. Se o meu povo, que por mim se chama, com fé se humilhar e orar, eu ouvirei o povo e sararei a terra. Esse foi um verso citado lá na inauguração do templo, lá no começo. Está em 2 Crônicas capítulo 7, quando Salomão dedicou o templo, esse texto foi proferido lá. Era Deus dizendo para o povo, se o povo, depois de pecar, se humilhar, orar, se voltar para mim, eu vou ouvi-los, eu vou perdoá-los. Então, quando Ezequias usa palavras semelhantes àquele verso, é como se o narrador de crônicas estivesse dizendo assim, pessoal, vocês entenderam a lição? Voltem-se para o Senhor, se humilhem, se arrependam, e o Senhor Deus vai ouvi-los, né? Bem, Ezequias sai, manda cartas, diz para todo mundo do Reino do Norte vir, e é interessante que as reações são bem diferentes. Uns, diz o verso 10, escarneceram. Olha lá, o verso 10 fala assim, os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim e Manassés e até Zebulon, mas o povo zombou deles e os expôs ao ridículo. Alguns falam, vocês estão brincando, faz mais de 200 anos que nós estamos separados, você está querendo que agora numa festa promover união? Que hipocrisia, né? E zombaram deles e entenderam totalmente errado o convite de Ezequias. Mas no verso 11 diz, no entanto, alguns homens de Azer, de Manassés, de Zebulon, humilharam-se e foram para Jerusalém. Atenderam o clamor e foram. Isso aqui ilustra muito bem a maneira como as pessoas recebem qualquer pregação da palavra. Todas as vezes que você falar de Jesus, você vai ter reações opostas. Você vai ter aqueles que vão ouvir você e vão zombar de você. Uns são mais educados, outros menos. Paulo, quando pregou lá no Areópago, falou de Jesus Cristo, da ressurreição, alguns escarneceram dele. Outros disseram assim, ouviremos sobre isso numa outra ocasião. Um pouquinho mais educados, mas nem por isso interessados. Mas alguns poucos creram. Dentre eles, Dionísio, um areopagita, e fala lá, Dâmaris e outras pessoas. Em outras palavras, sempre tem uma porção pequena que atende. Por isso que quando Paulo fala em 2 Coríntios sobre nós sermos o perfume de Cristo, aí ele usa uma analogia fantástica. Ele diz assim, olha, só que todo e qualquer perfume traz memórias boas para uns e ruins para outros. Por isso que nós somos aroma de vida para uns e cheiro de morte para outros. Todas as vezes que nós falamos de Cristo, sempre teremos uma dessas duas reações. Mas o que foi fantástico da atitude de Ezequias, foi conseguir ter unido o povo. Verso 12 fala que já em Judá a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade. A mão de Deus. Na verdade, cumprindo, vamos dizer assim, um vislumbre daquilo que a gente leu em Ezequiel durante a liturgia, a união de Judá e de Israel, um vislumbre daquilo que poderia acontecer. Bem, tudo isso por causa da mão de Deus, né?
Por que eu estou falando dessas coisas e o que eu gostaria que nós pensássemos? Nós, uma vez por mês, celebramos a ceia. Hoje não é dia de ceia, mas nós celebramos a ceia comumente no segundo domingo de cada mês. E quando nós fazemos isso, nós temos que lembrar do impacto que a ceia tem que ter sobre as nossas vidas. Ceia tem que ser um momento de unidade, de tremenda comunhão. Tanto é que Paulo critica veementemente a atitude dos coríntios, quando ele fala sobre ceia, porque eles estavam participando dessa refeição com partidos, com facções, e ele chama-os a entender que a ideia de participarmos do mesmo pão e do mesmo cálice devia ser sinal da nossa unidade. Nós temos que ter noção disso, dessa nossa união. Então todas as vezes que a gente fala de cruz, a gente devia se ligar mais um ao outro. Todas as vezes que a gente lembra o impacto da cruz sobre as nossas vidas, a gente deveria estar promovendo comunhão uns para com os outros. Segunda coisa que Ezequias resgatou, que é uma característica importante para a gente pensar, é que Páscoa é sinônimo de purificação. Páscoa tem tudo a ver com purificação. A Páscoa era o início da festa dos pães sem fermento, os pães asmos, né? E pães livres de fermento era sinônimo de pão livre de corrupção. Fermento era sinônimo de corrupção. Então a ideia de ser sem fermento era de ser puro, de ser sem contaminação. E Ezequias demonstra nessa Páscoa que ele está preocupado com purificação. Sabe por quê? No capítulo 29, que a gente não leu, a gente já estudou, fala que ele purificou o templo. No capítulo que a gente leu, verso 14, fala que ele purificou a cidade. Olha lá, verso 14. Eles retiraram os altares que havia em Jerusalém, se desfizeram de todos os altares de incenso, atirando-os no vale de Cedron. Eles resolveram limpar a cidade. E no finalzinho do texto que a gente leu, o último verso, fala que eles limparam a nação. Olha só, verso 1 do capítulo 31. Quando a festa acabou, os israelitas saíram pelas cidades de Judá e despedaçaram as pedras sagradas, derrubaram os potes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e Benjamim e em Efraim e Manassés, quer dizer, também no Reino do Norte. Olha o impacto de purificação, e eu quero aqui encorajar você a entender que Deus também pode contagiar os outros com vida de santidade. É possível, pela mão de Deus, que santidade comece a ter esse impacto crescente, de começar no templo, depois numa cidade e depois de uma nação. Deus tem exemplos na história de homens que sonharam grande, e ele impactou outros com isso. Por exemplo, no início, na virada do século XVIII para o XIX, um homem chamado William Carey foi um sonhador em termos de missões, de levar o evangelho a outras nações. E em poucas décadas, uma coisa sem precedente acontece. Pela primeira vez na história, nós temos uma quantidade em massa, não que não tivesse missionários antes, mas uma quantidade maciça de pessoas querendo ir para outras nações. Por quê? Por causa do impacto sonho de alguns poucos que entenderam a importância de buscar os que estavam perdidos em outros lugares. Mesma coisa com o reavivamento que aconteceu na época dos irmãos Wesley, João Wesley, Charles Wesley, né? Eles sonharam, eles começaram um grupo de estudantes numa faculdade chamado Clube Santo. Queriam buscar uma vida de integridade, de santidade. E o que Deus fez? Gradativamente, através desses homens, como os irmãos Wesley, como George Whitefield, ele começou a contaminar, no bom sentido, né? Contaminar toda a Inglaterra. E o impacto não foi só sobre as igrejas. O impacto foi tão grande naquela nação, que até os lugares de bebedeira começaram a ser fechados. Até os lugares de baderna começaram a se comportar um pouco mais serenamente. Por quê? Porque mais e mais pessoas eram impactadas por esse reavivamento. Isso é sinal de que não é só coisa ruim que contagia. Deus pode fazer pureza e santificação contagiar também. Agora, eu preciso dizer o seguinte. Páscoa, eu falei que tem tudo a ver com purificação, mas não é que purificação ou santidade seja um pré-requisito para participar da ceia. Esse é um entendimento um pouquinho equivocado, e eu acho que o texto de Ezequias ilustra bem isso. Por quê? Muitos que participaram daquela Páscoa não estavam preparados. O verso 17 e 18 falam que muitos que vieram do Reino do Norte, convidados por Ezequias, não chegaram lá prontos para celebrar a Páscoa. Tinha todo um ritual cerimonial que era sinônimo de que alguém se preparou, não é? Imagina você vindo de domingo, dizendo assim: pastor, nem me preparei para o culto, estou vindo com a cabeça cheia, estou vindo do trabalho, estou vindo aflito. Isso não significa que você está despreparado, vai embora.
Volta domingo que vem. O que Ezequias faz? Ele se porta como um mediador e ele intercede pelos despreparados e diz: Senhor, Senhor que é bondoso e perdoa toda iniquidade, receba estes aqui nessa adoração, nessa festividade. Então o final do verso 18, 19, fala assim que Ezequias orou por eles, dizendo: queira o Senhor que é bondoso, perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus o Senhor, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja puro, de acordo com as regras do santuário. Receba, Senhor, o Senhor perdoa, faça isso. Dando sinal de que Deus recebe aqueles que são impuros para purificar-lhes. Por exemplo, há pessoas que às vezes entendem que participação da ceia requer um certo grau de santidade. Eu acho que isso não é saudável, pensar assim não é correto. Tem pessoas que às vezes se privam de participar da ceia porque não tiveram uma boa semana, espiritualmente falando. Uma semana meio ruim em comparação com outras. Então, eu acho que eu não estou pronto. Isso, eu creio, é entender erroneamente o sacramento do pão e do vinho. Por quê? Porque esse sacramento é para pessoas pecadoras. É para gente que se sentiu compelida a buscar perdão porque está falho, porque reconheceu sua falha. Então é um ritual para pecadores, é para a remissão de pecados, é para gente que teve semanas ruins, que chegam diante do Senhor e dizem assim: Senhor, eu não me preparei bem essa semana, eu peço perdão e peço que o Senhor me receba e me abençoe e me alimente, ainda que não tenha sido uma boa semana. Na luta contra o pecado, eu costumo dizer isso, e eu quero que você seja encorajado por isso. Na luta contra o pecado não existe nada mais animador do que saber que tem alguém que ora por você. Às vezes a gente se vê tão fracassado, tão abatido, tão cheio de força, cheio de fraqueza, falta de força. Por exemplo, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás procurou te peneirar, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Na verdade, Pedro está sendo encorajado, ele não sabia disso, mas ele está sendo encorajado. Por quê? Porque depois Pedro na sua carta vai descrever assim: olha, Satanás é um leão que ruge em derredor, ele quer devorar. Mas ele lembra que Jesus Cristo intercede pelos seus, não é? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Meu ponto é dizer o seguinte: é muitíssimo saudável e bom que a gente se lembre da cruz como sendo não só um evento no passado, mas sinal de que tem alguém intercedendo por você durante todas as suas semanas difíceis. Intercedendo por você. E como é bom saber que tem gente que intercede por você. Ainda mais quando o intercessor sabe exatamente o que é melhor para você. Que encorajador é isso. Que nós somos recebidos impuros, mas há intercessão para que a gente seja purificado nele. Última coisa, e eu serei breve nisso: Páscoa é sinônimo de regozijo, de alegria, de gozo. Diz que essa festa aqui foi sinônimo foi regada de música, foi repleta de encorajamento. Ezequias falou ao coração deles, na versão revista atualizada, verso 22 fala que falou ao coração. Aqui está dito que encorajou, falou palavras animadoras. Eles gostaram tanto da Páscoa, que eles fizeram uma coisa inédita. Eles celebravam a Páscoa de novo, 7 dias a mais. A Páscoa era na verdade uma festa de um dia, né, seguida de 7 dias, seguida pela festa dos pães asmos, que durava 7 dias. Então era celebrada a Páscoa e depois festa dos pães asmos, dos pães sem fermento. Pois eles terminaram e disseram assim: vamos fazer de novo. E fizeram mais 7 dias de Páscoa. Tamanha a alegria deles. E aqui tem uma coisa muito interessante, e eu quero falar isso para poder fechar o sermão, que é o seguinte: a festa dos pães sem fermento era uma festa dos pães o pão sem fermento era chamado de pão de aflição. Por quê? Porque é bom eu lembrar desse aspecto da história. Quando Deus livrou o povo do Egito, a ideia de pão sem fermento é porque não tinha tempo do pão crescer. É porque era uma saída repentina. Quando Deus dissesse vai,
eles iriam. Então não teria tempo de esperar o pão crescer com fermento. Por isso que era um pão sem fermento. Era um pão de quem saía corrido, de quem fugia da aflição. Recordava a saída do Egito. Por isso que eles comiam, Páscoa após Páscoa, o pão sem fermento, para lembrar como é que foi feito lá atrás. Agora, embora a saída tenha sido, de certa forma, sinônimo de aflição, ou saíram da aflição, o fato de eles terem saído era vitória, era alegria. Então olha que interessante. Eles comiam pão de aflição e faziam festa. Nós comemos o pão da aflição e fazemos festa. A ceia não deve ser um momento triste. Ela é um momento de extrema alegria e regozijo. Porque ao mesmo tempo que ela é lembrança de uma grande aflição sofrida por Jesus, o fato de nós celebrarmos a sua vitória indica que é um momento de grande gozo, de grande alegria. E eu quero destacar isso. Destacar o fato de ser um período de alegria. Por quê? Porque frequentemente a gente tem que ser lembrado que cruz devia fazer você alegre. E não é só você que tem que ser lembrado disso. O povo que tinha voltado do exílio, que estava lendo crônicas pela primeira vez, também precisava. Porque eles estavam desanimados. Eles estavam aflitos. E quando Ezequias está celebrando um ato tão festivo e tão alegre, eles deviam ser lembrados de um salmo que eles se esqueceram. Eu vou ler um salmo que você já ouviu, mas que foi escrito durante o período do exílio e que devia ser o constante da vida deles. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Esse, Salmo 126, é um salmo que falava que o povo que outrora chorou, agora estava, a boca se encheu de riso. Sabe quando a gente não consegue não enxergar os dentes da pessoa? A gente fala assim, olha, o fulano era só sorriso, o fulano era só alegria. Por quê? Porque ele foi liberto do cativeiro babilônico. Deus estava contando a história de Ezequias e o gozo da celebração da Páscoa, porque ele queria que o povo que tinha voltado do exílio se lembrasse que a vida deles tinha que ser pautada por alegria. Pois eu estou falando agora, e eu vou terminar o meu sermão dizendo assim, eu estou falando para um povo que foi liberto de um cativeiro. Se você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, é sinal de que um dia você foi tirado do cativeiro da corrupção, do cativeiro do pecado. Pois cruz tinha que te lembrar sempre de fazer festa. Eu não estou falando de fazer festa com comes e bebes, não. Isso a gente até sabe fazer. Estou falando de ter espírito alegre, independente de estar com comes e bebes. De ter espírito alegre, de ter espírito festivo. E de ceia ser um momento para a gente lembrar disso. Então, 3 coisas importantes, mas que pautam a sua vida. Você tinha que primar por ser alguém unido aos outros e a Deus, comunhão. Uma pessoa pautada por purificação, alguém que busca constantemente ser limpo por Deus, e uma pessoa repleta de alegria. 3 coisas que você já sabia. Eu falei para vocês que você já sabia. Só que você precisa trazer a memória constantemente. Por isso que a gente celebra a ceia todo mês. E é por isso que a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos em outros sermões. Você precisa buscar essas coisas mais e mais. Porque em alguma medida, todos nós falhamos ou na unidade, ou na pureza, ou na alegria, ou nos 3. A cruz de Cristo tem que ser repetida frequentemente para nos lembrar algumas dessas coisas. Então, a minha oração é que as coisas que você já sabe aqui, de fato, voltem a incendiar a sua vida e as suas atitudes. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembre-se de trazer à memória a cruz de Cristo frequentemente, para corrigir alguns desvios da sua vida e da minha vida. Nós vamos, nesse momento, cantar um cântico e depois encerraremos com oração.